Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães, para falar dos times do futebol brasileiro e dos campeonatos que estão em curso. Galera, semana de decisão na Sul-Americana e na Libertadores. E na Sul-Americana. Quase todos os brasileiros jogaram, apenas o Fluminense não pôde jogar, não por culpa do Fluminense, mas por culpa de uma situação envolvendo, eu acho que o treinador Arce teve, se eu não estiver enganado, né, acho que a filha do treinador do Cerro Porteño faleceu. Então é bem complicado. Bem complicado não, deve ser surreal algo desse tipo. Então o jogo foi adiado para agosto. Então o Fluminense dos brasileiros foi o único que a gente vai ter que esperar até agosto para saber se vai passar as quartas de final ou não. Mas pelo placar que fez fora de casa 2-0, jogando em casa, todos acreditam, pelo menos eu acredito, que o Fluminense também estará nas quartas de final. Isso da Libertadores. Da Sul-Americana, todos os brasileiros jogaram. Todos se classificaram? Não. Igual na Libertadores. Todos que jogaram se classificaram? Não. Então, é o resumo da Libertadores e da Sul-Americana que o canal Resenha com Magalhães vem fazer aqui. Então eu peço a você, meu amigo torcedor brasileiro, torcedor que acompanha o canal Resenha com Magalhães, acompanha a Sul-Americana, acompanha a Libertadores, eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque seus comentários, entre no nosso WhatsApp 022 9922 54 que está aqui embaixo na descrição do canal. Se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode ajudar através do Pix, que é o número do nosso WhatsApp, tá? Você pode ajudar através do Superchat, quando estivermos fazendo as nossas lives. E você também pode ajudar através, aqui, ó, aqui embaixo, de azul. Se tornando membro do canal, você pode ajudar também o canal, contribuindo para o crescimento do nosso canal. Porque quem acompanha há muito tempo sabe que tudo que eu consigo, eu estou revertendo aqui para o canal. É só você pegar os vídeos de 2017 e 2018 e você comparar com os de agora, que você vai ver que tem uma diferença monstruosa. Isso tudo, lógico, é com a ajuda da galera que acompanha aqui o canal Resenha com Magalhães. Então vamos lá, galera. Vamos fazer um resumão, depois vamos falar de Libertadores e Sul-Americana ou Sul-Americana e Libertadores. Então vamos lá. Bom, primeiro, tanto na Sul-Americana quanto na Libertadores, a dupla gaúcha fez questão de decepcionar, não passar. O Grêmio ficou pelo caminho na Sul-Americana e o Internacional também ficou pelo caminho na Libertadores. Porém, levando-se em conta a quantidade de times que tínhamos na Sul-Americana e na Libertadores, apesar de não contar mais com Grêmio e Internacional, e eu falei isso aqui, e eu não volto atrás no que eu falei, mas futebol gira, é uma bola, como diz, né? Não é quadrada para você se esconder no canto. Então, irmão, um dia você tá em cima, outro tá embaixo. E eu disse que para mim, o Grêmio, lá atrás, quando o Grêmio não conseguiu se classificar para a Libertadores e foi para a Sul-Americana, e muita gente debochou, eu falei, rapaz, era melhor o Grêmio estar na Libertadores do que estar na Sul-Americana. O time do Grêmio na Sul-Americana é favorito ao título. Eu disse isso. Estou repetindo aqui. E fez uma campanha tranquilaça na fase de grupo da Sul-Americana.
Outros times que riram nem passaram da fase de grupo. Só que depois a gente viu tudo que aconteceu com o Grêmio e culminou nessa desclassificação nas oitavas de final. E o Internacional, lá pelo lado da Libertadores, foi outro time que também a gente tem que sempre que lembrar e fazer esse retrospecto. Foi vice-campeão brasileiro com o Abel Braga, jogando muito mais do que joga hoje. Lógico, cada um com o seu estilo, mas joga muito mais do que joga hoje. Mas já tinha sido demitido antes, quer dizer, tinha sido demitido. Já sabia que não ia continuar antes de acabar o Campeonato Brasileiro. Mesmo que fosse campeão, o Abel não ia ficar. Contrataram um cara. O cara veio com outra filosofia. Teve tempo, não teve? Será que 6 meses, 7 meses, 1 ano é muito ou pouco tempo para você mudar uma filosofia? Será que todo mundo consegue mudar uma filosofia em 2 meses, 1 mês no papo, na ideia? Depende. Mas o cara acabou não ficando. Mandaram a criatura embora. Contrataram outro. Sinceramente, continuo com a minha opinião. Aquele Internacional do Abel era melhor do que esse. Apesar desse jogo contra o Olímpia específico, que a gente vai falar daqui a pouco, ter sido um daqueles casos que parece que estava tudo conspirando contra e o Internacional tinha que ser eliminado. Quer dizer, na verdade, estava tudo conspirando a favor do Inter. Tudo conspirando a favor do Inter. Mas parece que os astros não queriam o Inter. Queriam o Olímpia na próxima fase. Porque a gente não sabe. Então, vamos lá para a Sul-Americana. Bom, Sul-Americana, tivemos o Grêmio perdendo em casa para a LDU. LDU, o time que veio da Libertadores, estava no grupo do Flamengo. Acabou ganhando fora de casa do Grêmio de 2-1, como perdeu em casa de 1-0 no agregado. E como fez 2 gols fora, classificou-se a LDU. Justo, injusto? Bicho, no primeiro jogo o Grêmio fez o gol, mas ficou tudo atrás, irmão. Tudo atrás. E no segundo jogo, cara, o jogo foi mais parelho. O jogo foi mais parelho, mas, sinceramente, meu amigo torcedor do Grêmio, eu não vejo como a desclassificação do Grêmio ou a classificação da LDU como injusta, não. Tá bom. Não vejo. Então, Grêmio deixa agora a Sul-Americana. Tem que focar agora no Campeonato Brasileiro. E na próxima semana que vai entrar aí, o Grêmio já tem a Copa do Brasil. Jogo contra o Vitória. Vitória na segunda divisão. Vem mal na segunda divisão. A princípio o Grêmio é favorito. Mas vamos ver. Aí tivemos o Sapé Caiaiá. Toma-lhe, 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 toma-lhe. Do Atlético Paranaense no América de Cali. No agregado 5-1. Era favorito, era mais time, se impôs, classificou e agora, bom, já era. Agora se credencia mais ainda como um dos favoritos ao título da Sul-Americana. Ganhou de 4-1, incontestável, não tem nada o que falar. Nada, nada, nada. Passa para a próxima fase, se impõe. Nas quartas de final, pega a LDU, que é bem melhor que o América de Cali. O Atlético Paranaense, para mim, também é favorito contra a LDU. Para mim, o Atlético Paranaense tem mais time, joga mais que a LDU. Mas não pode perder o caminhão de gols que o Atlético Paranaense perdeu. Meteu 4-1, meteu, mas perdeu muito gol.
Não pode perder essa quantidade de gols. Talvez que o LDU não tenha as oportunidades que teve com o América de Cali. Mas isso é papo para daqui a um mês. Mas já tem que começar a estudar, fazer um planejamento sobre a LDU. Então, Atlético Paranaense, classificado às quartas de final, pega o América de Cali. Primeiro jogo lá e o segundo jogo aqui. E o Atlético Paranaense também, na próxima semana, tá focado aí na Copa do Brasil contra o Atlético Goianiense. Primeiro jogo em casa contra o Atlético Goianiense. Também é favorito. Então, Atlético Paranaense tá bem no Campeonato Brasileiro, na parte de cima. É favorito para mim contra a LDU na Sul-Americana e é favorito contra o Atlético Goianiense na Copa do Brasil. Ano tá prometendo para o Atlético Paranaense. Parabéns, Atlético Paranaense. Tivemos a classificação do Bragantino. Ganhou fora de casa de 2-0. Em casa saiu perdendo, mas acabou empatando de 1-1. Classificado o Bragantino para as quartas de final. Parabéns ao Bragantino. O Bragantino mostrando aí que com organização, planejamento, visão empresarial, pezinho no chão, as coisas podem ir. Vão cometer erros? Vão cometer erros. Mas estão caminhando e caminhando sempre. Ano passado derrapou muito, lógico que tem um aporte financeiro que se ajuda, mas não adianta você ter dinheiro e não saber o que fazer com o dinheiro. Vai acabar ficando duro de novo. Então, grande Bragantino tira o Independente Del Valle, que é um time que está sempre nas competições aqui sul-americanas. Independente Del Valle já aprontou para muitos gigantes aqui do futebol brasileiro. E o Bragantino elimina o Independente Del Valle. E nas quartas de final, o Bragantino pega o Rosário. Parceiro, pega o Rosário. O Rosário que eliminou o Deportivo Táchira. No placar agregado ali ficou 3-2. Mas, na boa, eu, antes de gravar, eu fui dar uma olhada para ver como é que era o Rosário. Sou mais Bragantino. Boto minhas fichas no Bragantino. E o Bragantino vai ter uma semana livre agora, né? Para poder treinar. Na outra semana, joga agora pelo Campeonato Brasileiro. Outra semana a galera tá jogando a Copa do Brasil. O Bragantino foi eliminado pelo Fluminense na Copa do Brasil. Então tem a semana livre. Só vai ter semana cheia. Só não vai ter semana cheia quando tiver jogo do Campeonato Brasileiro no meio. O que não é esse caso, porque vai ter Copa do Brasil essa semana. Na outra semana também tem Copa do Brasil. Então vai ter um período bom para recuperação, para treinamento. E em agosto joga a Sul-Americana. Então, grande classificação do Bragantino. E o outro brasileiro que se classificou, e para mim era o mais difícil, era o mais complicado, era o que tinha a situação mais complicada, o Santos jogou fora de casa contra o Independente da Argentina. Os times argentinos estão ficando pelo caminho, tanto na Sul-Americana quanto na Libertadores. Já tem um monte fora, né? Estão reclamando aí que no Brasil estão roubando, estão ajudando, para coisa e tal. Como se nunca tivessem feito isso lá pelos times argentinos. É engraçado. Só dói quando é na gente, quando é nos outros não dói. A Argentina é muito engraçado. Mas isso acho que não é só argentino, não. Isso é geral. Então o Santos jogou com o Independente, multicampeão Independente, empatou de 1-1 fora de casa, como tinha ganho no placar mínimo em casa. Um agregado 2-1 Santos, grande classificação do Santos, e eu coloco também o Santos como um dos favoritos ao título. Temos Atlético Paranaense,
Bragantino, Peñarol, que mesmo perdendo em casa, mas no placar agregado, gols fora de casa, o Peñarol acabou se classificando, mas perdeu para o Nacional. Então eu coloco o Santos também como um dos favoritos aí, a Sul-Americana. O Santos, que vai pegar na próxima fase, pega o Libertad. Bom jogo, bom jogo, bom jogo, bom jogo, bom jogo. Daqui ao mês a gente tem que esperar um pouquinho. Mas é um jogo parelho. Jogo parelho. O Libertad que eliminou o Júnior de Barranquilha. Jogo parelho. As quartas de final começa a ficar muito mais difícil, né? Fica realmente muito mais difícil as coisas. E o Santos também tem agora no meio de semana, aí, pela Copa do Brasil Juazeirense. Então, dos times classificados para as quartas de final da Sul-Americana, apenas o Bragantino não continua na Copa do Brasil. Por quê? Atlético Paranaense, Santos. Não, Atlético Paranaense e Santos, que eram 4. O Grêmio está fora, Atlético Paranaense e Santos continuam na Copa do Brasil, apenas o Bragantino que não continua na Copa do Brasil. Então, parabéns a Santos, Bragantino e Atlético Paranaense. E na Libertadores, aqui na nossa Liberta, tivemos até agora, porque o Fluminense não jogou, mas eu sinceramente eu não acredito na eliminação do Fluminense. Para mim o Fluminense vai passar para as quartas de final. Tivemos apenas o Internacional em casa sendo eliminado. Mas vamos lá. Tivemos o Atlético Mineiro eliminando o Boca Juniors num tumulto generalizado, uma porradaria no final do jogo, jogadores da Argentina indo para a delegacia, um montão de jornal falando que o Boca Juniors foi roubado, que o melhor jogador do Atlético Mineiro foi o árbitro, foi o juiz, foi o VAR, a Argentina reclamando barbaridade. Sinceramente, Atlético Mineiro e Boca Juniors se esperava um jogo melhor. Bem melhor, bem melhor. Para mim, o Atlético Mineiro é até mais time que o River Plate na próxima fase. Mas se jogar igual jogou contra o Boca Juniors, o River Plate vai passar. O Atlético Mineiro tem que jogar mais. Fez 2 jogos, sinceramente, 2 jogos chatos. Muito disputados, mas chatos. Chatos. E no pênalti o Atlético Mineiro acabou levando a melhor, até porque o Boca Juniors batendo pênalti, que coisa horrorosa. Parecia até amadores, né? O Atlético Mineiro acabou se classificando. Então, parabéns ao Atlético Mineiro. Parabéns ao Atlético Mineiro. Se classifica. E na próxima fase, como eu disse, o Galo pega o River Plate. E eu tô falando, se o Galo jogar igual jogou contra o Boca Juniors, não vai passar. Não vai passar. Tem que melhorar. Atlético Mineiro, outro clube que está numa competição sul-americana e continua na Copa do Brasil, joga na próxima semana contra o Bahia em casa, o primeiro jogo da Copa do Brasil. E, na minha visão, pelo time que tem, o Atlético Mineiro é favorito perante o Bahia. Mas futebol se faz dentro de campo. Mas, antes de começar o jogo, o favorito é o Atlético Mineiro. Depois que começar, aí depende. Se jogar igual jogou contra o Boca Juniors, sinceramente, irmão, parece que os dois estavam um com medo do outro. Não sei. Então, Atlético Mineiro, nas quartas de final, pega o River Plate em agosto, pelas quartas de final, mas no meio de semana, temos aí final de semana Campeonato Brasileiro, no meio de semana começa a Copa do Brasil. Parabéns ao Galo. Outro surpreendente que eu não levava fé, eu sinceramente eu não acreditei, não acreditava, para mim seria o único brasileiro eliminado na Libertadores. Quebrei a cara e venho aqui falar. Foi o São Paulo. São Paulo surpreendeu
empatou em casa 1-1 e fora de casa meteu 3-1 no Racing, eliminando mais um argentino. Boca Júnior, Racing, Argentino Júnior, Vélez, Defensa e Justiça. Os argentinos, se eu não estiver enganado, acho que só ficou... Eu acho que só ficou o River, né? Só ficou o River Plate. Uma porrada de brasileiro e River Plate no meio. Então, São Paulo classificado, passa pelo Racing, ganha moral, parabéns ao São Paulo. E agora o São Paulo pega o atual campeão da Libertadores. Choque de rei, clássico rei. São Paulo e Palmeiras, parceiro. São Paulo e Palmeiras. Mas antes disso, o São Paulo tem aí Campeonato Brasileiro, tem um jogo já no final de semana contra o Flamengo. E no meio da semana tem o Vasco da Gama pela Copa do Brasil. Mais um time que segue nos campeonatos sul-americanos e na Copa do Brasil. Por que será? Não é por acaso. Tá? Não é por acaso que a maioria dos times que estão avançando na Sul-Americana avançaram também na Copa do Brasil. Não é por acaso. Não é apenas sorte. Tem vários fatores e de vez em quando alguns times não conseguem entender isso. Alguns dirigentes não conseguem entender isso. Então, São Paulo passa pelo Racing e pega na próxima fase o Bragantino. O Palmeiras. Parabéns ao São Paulo. Falando em Palmeiras, o atual campeão da Libertadores, ganhou as duas, fora de casa 1-0 e em casa também 1-0. Grande goleada, goleou as duas. Tô aqui zoando, mas de 1-0 em 1-0 se faz um campeão. É um dos favoritos aí a chegar ao título de novo da Libertadores. Na verdade, acaba sendo todos os brasileiros favoritos, né? Porque agora, se eu não estiver enganado, se o Fluminense passar, teremos 1, 2, 3, 4, 5 brasileiros e 3 estrangeiros, né? Então, e já sabemos que teremos um brasileiro na semifinal, porque ou vai São Paulo ou vai Palmeiras, né? Pelo menos um a gente sabe que já está na semifinal. Então o Palmeiras abocanhou a sua vaga, era favorito, pega o São Paulo agora nas quartas de final, só que o Palmeiras, diferentemente dos outros, o Palmeiras não está mais na Copa do Brasil. Surpreendentemente, ele foi eliminado. Sabe o que foi isso, Palmeiras? Foi a boca lá do seu torcedor ilustre, né? O tal do Domênico. Falou uma merda monstruosa e no mesmo dia o Palmeiras foi eliminado por um nordestino. Então, mesmo com tudo que o Palmeiras tem, acabou não fazendo o que eu acabei de falar do São Paulo, que a maioria dos times estão avançando na Sul-Americana e Libertadores e avançaram também na Copa do Brasil. Tem exceções? Tem o Bragantino como exceção na Sul-Americana, tem o Palmeiras como exceção na Libertadores. Nos dois campeonatos tem exceção, e são dois paulistas, Bragantino e Palmeiras. Dois times que têm dinheiro. Então alguma coisa... Não basta só ter o teu dinheiro, tem que ter também a competência. E faltou a competência ao Bragantino e o Palmeiras. O Palmeiras ainda mais, o Bragantino ainda pegou o Fluminense. O Palmeiras não. O Palmeiras pegou o CRB. Então, todo respeito ao CRB, que eu gosto muito, mas tem uma diferença, né, entre um e outro. Então o Palmeiras se classifica e agora, só em agosto, da Libertadores. Tivemos o Flamengo, agora de Renato Gaúcho,
No agregado 5-1, ganhou de 1-0 lá, mas não jogou nada, tomou um sufoco, mas aqui dominou amplamente o jogo. Se enrolou um pouquinho, se enrolou. Não foi nem o Defesa e Justiça, foi o Flamengo que se enrolou, mas mostrou que é muito mais time e que parece que está voltando ao Flamengo de um tempinho ali atrás, há 2 anos atrás. Não dá para comparar, é óbvio. Mas está mostrando que parece que aquela gana, aquela vontade que aquele time do Flamengo de 2019 tinha, parece que está voltando aí na mão do Renato Gaúcho. Então o Flamengo meteu 4-1, se classificou, merecido. Na semana agora tem Copa do Brasil, joga contra o ABC, se eu não estiver enganado. Pega o ABC pela Copa do Brasil no meio de semana. Exatamente isso. Pega o ABC meio de semana. E também tem jogo pelo Campeonato Brasileiro, né? Joga o São Paulo. O São Paulo também tem no meio de semana jogo pela Copa do Brasil. A gente não sabe como é que eles vão jogar. Eu acredito que os dois vão com o time principal, porque o Flamengo virou meio que freguês nesses últimos tempos do São Paulo. Então eu acho que vai querer quebrar um tabuzinho. Vai pelo menos tentar querer quebrar o tabu. Então, Flamengo é mais um time que avança na Libertadores e avançou também na Copa do Brasil. Parabéns do Flamengo. Fluminense, como eu falei, não jogou, só em agosto. E a decepção da Libertadores foi o Internacional, que sufocou, perdeu um caminhão de gols. Teve pênalti, discutível, mas teve pênalti, que o jogador Edenilson, melhor batedor de pênalti, um dos melhores batedores de pênalti do Brasil, perdeu o pênalti, ou seja, o Internacional tinha goleado o Olímpia, ganhou os 2 jogos na fase de grupo, pega nas oitavas de final, porra, tranquilo, ganhei as 2. Empata fora de casa de 0-0, que eu falei que não era bom o empate fora de casa 0-0, é melhor com gols, é óbvio. Em casa também empata, mas perdeu um caminhão de gols. Perde pênalti. Ou seja, o Internacional criou, mas não fez o gol. E foi para os pênaltis. E o Galhardo vai levar nas costas. É por isso que eu falo. Eu acho legal você sacanear. Cara, zoação no futebol não pode acabar, cara. Tem que continuar. Mas você tem que tomar cuidado para você não ficar marcado por uma zoação. Para você não ficar marcado por uma zoação. O Galhardo, ano passado, só para lembrar, ganhou o Grenal e foi na televisão, foi lá no YouTube e fez o cheirinho. Agora ele vai carregar essa porra até o final, irmão. Vai carregar. Para quem que ele fez o cheirinho? Será que foi pro Grêmio? Ou foi pro Flamengo? Porque o Internacional era o líder do campeonato. Será que foi pro Grêmio? Ou foi pro Flamengo? O tal do cheirinho é do Flamengo, mas ele tinha ganho do Grêmio. Bom, não adiantou nada. Não ganhou o Campeonato Brasileiro. Tomou-lhe a alfinetada do Renato, já ficou marcado. E agora é o único que perde o pênalti, que acaba sendo eliminado. E o Internacional se passa a pegar o Flamengo do Renato. O Internacional não passou o Olímpia. E vai pegar o Flamengo. Com todo respeito, eu vi o jogo. Internacional e Olímpia. Bicho, o time do Olímpia é bem limitado. O Internacional é bem melhor. Era bem melhor que o Olímpia. Mas não deu. Então, irmão, um brasileiro fica na Libertadores e um ficou na Sul-Americana. Na verdade, a dupla Grenal. Esse foi o resumo. Um grande abraço. Até mais. Valeu, tamo junto. Fui!